né? Que ela é médica, endocrinologista, docente do Departamento de Medicina daqui da UFES e supervisora do Programa de Residência Médica em Endocrinologia do Hospital Universitário. Obrigada, Nathalie, mais uma vez. Seja bem-vinda também mais uma vez e fique à vontade. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigada, Franciele, pelo convite, né, pela apresentação. Peço desculpas aí pela minha voz, que eu tô saindo aqui de uma virose. Se eu tiver alguma crise de tosse, eu vou pedir licença aqui para vocês, que ainda tá meio ruim. E agradecer a Plínio aí que vai apresentar meus slides, que meu computador travou aqui. Então, o nosso tema, gente, hoje vai ser sobre diabetes tipo 1, né? Eu faço ambulatório de DM1 lá no HU, então é um tema que eu gosto bastante, mas eu sei que na atenção básica não costuma ser o dia a dia, né? Mas por ser um diabetes que precisa da insulina, ele precisa que muitas vezes esse tratamento seja iniciado, seja ajustado na atenção básica, enquanto o paciente não passa com o especialista, né? Diferente do tipo 2, é importante que o tipo 1 sempre seja encaminhado, mas isso não quer dizer que ele não precise de cuidados na atenção básica, né? Então, só lembrando da classificação do diabetes, né, a diferenciação do DM2 e do DM1, o DM2 que vocês conhecem bem, né, ele tem um início lento, sem sintomas, por isso que a gente tem que rastrear. Já o DM1 começa de uma forma abrupta, o paciente já começa com sintoma, diferente do que as pessoas pensam, é muito mais comum ter história familiar no DM2 do que no DM1, tá? A história familiar no DM1 é menos de 10%, no DM2 é bem mais frequente. A gente sabe que o DM1 é muito mais frequente no jovem, criança, adolescente, mas não é exclusivo, tá, gente? A gente pode ter DM1 abrindo no adulto, tá? Então a gente tem que saber que é possível ocorrer em pacientes mais jovens, o DM2, e em pacientes com mais idade, abrir DM1 também, tá? A obesidade a gente sabe que é típica do DM2, né? A cantose também, e a cetoacidose é mais frequente no DM1, mas não é exclusivo, tá? Hipertensão, tudo isso costuma ser mais frequente no DM2, tá? E o paciente com diabetes tipo 1 é aquele que tem os autoanticorpos positivos. Quais são os autoanticorpos? Na maior parte das vezes eles têm esses autoanticorpos positivos. Anti-GAD, o anti-A2 são os dois autoanticorpos mais frequentes que a gente pede, tá? Quando a gente tem dúvida sobre DM1 e DM2, a gente solicita os autoanticorpos como uma forma de diferenciar. Outro exame que pode ser pedido para diferenciar os dois tipos é o peptídeo C. O peptídeo C, ele representa a reserva pancreática, ou seja, o quanto esse pâncreas ainda produz de insulina. No DM1, esse peptídeo C vai ser baixo, porque o pâncreas não produz quase mais insulina, e no DM2 pode ser normal ou alto. Pode passar, por favor. Então, o protótipo do DM1, né, o clássico, é uma criança, né, uma adolescente, com peso normal, que desde o começo vai precisar de insulina, que a insulina é fundamental, que do nada começou com sintomas, os 4Ps, né, poliúria, polidipsia, polifagia, e pode até ter tido cetoacidose. Em geral, não vai ter história familiar, tá? E se a gente pedir os autoanticorpos, vão ser positivos na maior parte das vezes, e o peptídeo C negativo. Pode passar. Os critérios diagnósticos, eu coloquei essa tabelinha para ressaltar que teve uma atualização bem recente, acho que do mês passado, retrasado, na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes. Quem não conhecer a diretriz, vale a pena, tem site, tem aplicativo. E o que mudou não foram os pontos de corte, foi que foi incluído o TTGO de 1 hora. Antes a gente só usava o TTGO de 2 horas, agora foi incluído o TTGO de 1 hora no critério diagnóstico, tá? Os pontos de corte dos outros exames são iguais. No diabetes tipo 1, especificamente, que é o nosso foco, a maior parte dos pacientes vai ser diagnosticado pelo critério de glicemia ao acaso maior que 200 com sintomas, tá? Ou se eles fizerem diagnóstico pela glicada e pela glicemia de jejum, já vai vir muito alta, não vai gerar muita dúvida, né? Vai vir muito acima do ponto de corte. Dificilmente a gente pede um TTGO para fazer diagnóstico de diabetes tipo 1, porque em geral a glicemia de jejum já está muito alta e a glicada também, então não seria prudente a gente fazer sobrecarga de glicose, né? Então, em geral, esses pacientes vão ser diagnosticados pelo jejum, pela glicada ou pela glicemia ao acaso acima de 200 com sintomas. Pode passar, por favor. Então, exame complementar que a gente pode pedir em casos selecionados, como eu falei, para diferenciar DM1 de DM2, pode ser o peptídeo C e os autoanticorpos. Lembrando que o peptídeo C, até 5 anos de diagnóstico no diabetes tipo 1, ele pode ainda ser positivo, acima de 0,6, tá?
Mas depois de 5 anos ele fica menor que 0,6 no DM1. Se depois de 5 anos de diagnóstico continuar acima de 0,6, é porque deve ser outro tipo de diabetes, o diabetes tipo 2. Os autoanticorpos, eles vão ser positivos no DM1, como eu falei, os principais são esses dois aí, anti-GAD e anti-A2. Pode passar. Quando o DM1 surge um pouco mais tardiamente, a partir dos 25, 30 anos, a gente chama isso de LADA, né? DM1 LADA, isso vem de uma sigla do inglês, que é um diabetes autoimune que inicia tardiamente, né? Essa sigla significa isso. Então, DM1 LADA vai surgir nessa idade mais avançada, confunde com DM2 por causa da idade, mas é um adulto com peso normal, tá? Isso vai chamar atenção. Geralmente não é hipertenso, não tem acantose, não tem dislipidemia, não tem história familiar, ou seja, não tem as outras coisas DM2. Confunde mais por causa da idade, tá? O DM1, quando ele aparece assim mais tarde, ele é um pouco mais lento na progressão do que na criança, tá? Se houver dúvida, você pode pedir os anticorpos, porque se vier positivo, é um LADA, né? Se não, deve ser um diabetes tipo 2, tá? Como eu disse, ele evolui de uma forma um pouco mais lenta, então pode não precisar de insulina nos primeiros 6 meses de diagnóstico, mas vai acabar precisando de insulina sim, porque é um DM1, né? Aparece mais tardiamente, mas é DM1. Pode passar. Esse fluxograma da Sociedade de Diabetes é para chamar a atenção para vocês que no jovem o nosso raciocínio tem que ser um pouco diferente. A rotina de vocês provavelmente é de pacientes com diabetes já idosos, né? Ou pacientes com 50, né? Mais 50 anos, pacientes com mais idade, em que você não tem muito o que pensar. A maioria vai ser DM2 mesmo, tá? Mas no jovem, a gente tem que lembrar dos diagnósticos diferenciais, né? Sendo o DM1 o principal deles. Então, esse fluxograma de diabetes no jovem, isso aí não entra no nosso escopo de hoje. Se o diabetes começar nos 6 primeiros meses de vida, é outro tipo de diabetes, é diabetes neonatal, tá? Mas no jovem, você tiver diabetes, lembrar que o diabetes pode ser secundário a doenças do pâncreas, se esse jovem tiver tido uma pancreatite, né? Se tiver feito uma cirurgia com ressecção de parte do pâncreas, pode ser o que a gente chama de diabetes pancreático, ou diabetes tipo 3. E se o paciente pode ter algum diabetes relacionado a alguma medicação, como corticoide, a outras doenças endócrinas que são mais raras, né? Ou a hemocromatose, essas situações mais raras, só que dão sintomas específicos. Por exemplo, se ele tiver uma acromegalia, ele vai ter não só o diabetes, ele vai ter aquela característica de acromegalia. Então, essas doenças mais raras são mais comuns no jovem do que seria no idoso. Então, no jovem, a gente tem que lembrar que o diabetes pode ser por outras doenças, tá? Não sendo por essas doenças que já estão mais na cara, a gente tem que lembrar do DM1. E aí, se pensou em DM1, pede os anticorpos, vocês estão vendo aí. Solicita anticorpos. Anticorpos positivos é o diabetes tipo 1. Anticorpos negativos, você vai pensar em outros tipos de diabetes que podem acontecer no jovem. Tipos mais raros, que ficam mais com o especialista, mas que a gente lembra que existem, que é o diabetes relacionado à lipodistrofia, que a lipodistrofia é o paciente que tem acúmulo de gordura de uma forma anormal. Ele acumula mais gordura na parte visceral. A gordura dele vem toda para a parte visceral. É aquele paciente que tem um abdômen super globoso e tem as pernas bem fininhas. Ele não tem gordura subcutânea e ele só tem gordura visceral. Esse é o diabetes ligado à lipodistrofia, que, como ele é genético em geral, vai aparecer no jovem. Existe também o diabetes monogênico, que está relacionado a doenças genéticas, que também vai ter uma história familiar importante e vai surgir no jovem por ser genético. Não sendo nada disso, o diabetes que surge no jovem, que deu anticorpo negativo, não é diabetes tipo 1, não é por lipodistrofia, não é MOD, vai ser o diabetes tipo 2, que também pode aparecer no paciente mais jovem. Pode passar. E aí, falando um pouco das metas no diabetes tipo 1, a meta do tipo 1 é igual à do tipo 2, glicada menor do que 7, glicemia capilar em jejum entre 80 e 130, 2 horas pós-refeição menor que 180, antes de dormir de 90 a 150. O tempo no alvo, que é se o paciente usar aquele sensor que fica grudadinho no braço, não sei se vocês já conhecem, a gente espera que ele fique entre 70 e 180, mais de 70% do tempo, tá? Essas são as metas que estão tanto para o DM1 quanto para o DM2. Pode passar. E o tratamento do diabetes tipo 1, gente, não tem muito segredo, vocês sabem já, é insulina. Mas a gente vai fazer insulinoterapia que a gente chama de basal bolus, que é tentar imitar o pâncreas normal. Eu vou dar uma insulina basal
e para vocês aí na UBS, a insulina basal é a NPH, que nessa figura está representada pelo amarelinho, né? Para fazer insulinização plena no DM1, a gente prefere 3 doses de NPH, tá? Antes do café, antes do almoço e antes de dormir. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Em verdinho, aí nessa figura, seria a insulina regular, que é a insulina bolos que vocês têm na atenção básica, que vai aplicar antes do café, antes do almoço e antes do jantar, para cobrir essas 3 refeições, para cobrir o carboidrato que está entrando nessas 3 refeições. Qual é a dose que a gente prescreve de insulina? De 0,5 a 1 unidade por quilo por dia. Essa é a dose total do dia. Sendo metade dessa dose bolos, que é a insulina regular, e metade dessa dose insulina basal. Pode passar o próximo. Vou mostrar um exemplo para fazer mais sentido para vocês, tá certo? Com caso clínico. Um paciente de 23 anos, sexo masculino, vem ao BS com a mãe, refere que perdeu 2 quilos, está urinando, bebendo água sem parar, notou que tinha formiga no xixi, a mãe ficou preocupada, trouxe ele para consulta na UBS. Não está com outras queixas, o exame físico nada chama atenção, de uma forma geral ele está bem, mas a glicemia, ao acaso, medida no acolhimento pela enfermagem, deu 402. Não importa o que ele comeu, tá? Se deu 400, essa glicemia tá alta, né? Ele tem os sintomas de poliúria, polidipsia. Então, uma glicemia ao acaso acima de 200 com sintomas, eu já fecho que ele tem diabetes, tá? Não preciso de exames para confirmar o diabetes. Eu preciso pedir jejum, preciso pedir glicada, mas o diagnóstico de diabetes já foi feito. Como ele é um menino jovem, magro, eu provavelmente é um diabetes tipo 1, né? Ele pesa 60 quilos e como que a gente vai tratar? Veja, aí é um cenário de UBS. Você vai encaminhar para o endócrino? Com certeza. Ele não vai conseguir passar logo, né? Vai aguardar a regulação. Se você não entra com insulina, esse paciente pode entrar em cetoacidose nos próximos dias, porque esse paciente não produz praticamente mais insulina, foram destruídas as células beta. Então, é importante que na atenção básica se comece a insulina com NPH irregular mesmo, e quando ele passar no especialista, o tratamento vai ser refinado, tá? Mas é importante iniciar. Pode passar o próximo. Então, vamos fazer a conta junto, ó. Ele tem 23 anos, pesa 60 quilos. Eu falei para vocês que a dose total diária é entre 0,5 e 1 unidade por quilo por dia. Eu sugiro começar o cálculo com 0,5. Por quê? É melhor começar com a dose mais baixa, para a pessoa não ter tanta hipoglicemia, e você depois vai ajustando conforme as medidas, tá? Então, entre 0,5 e 1 unidade por quilo, sugiro começar o cálculo com 0,5, do que você fazer 1 unidade por quilo, ficar demais e esse paciente ter hipoglicemia logo de cara. Isso vai gerar muito trauma nesse paciente. Então, 60 quilos vezes 0,5, estão vendo ali, DTD, dose total diária, 0,5 vezes 60. Não sei se Plínio consegue indicar, porque eu não estou conseguindo apontar. 0,5 vezes 60 vai dar 30. O que é 30? 30 é a dose total diária, tá? 30 é a dose que vai entrar no dia inteiro. Como é que eu vou distribuir essa dose? Metade de bolos, metade de basal, tá? Então vai ser 15 de bolos e 15 de basal. Qual é o basal que vocês têm na UBS? NPH. Como eu falei, a gente prefere dividir em 3 doses. Então eu vou pegar essas 15 unidades de basal e dividir em 3 doses. NPH, 5 unidades antes do café, 5 antes do almoço e 5 antes de dormir. Por isso que tem um 0 ali, para simbolizar que não é antes do jantar, é antes de dormir, essa NPH da noite, de preferência. Se for insulina glagina, que é a insulina lenta, que dura 24 horas, eu faço as 15 unidades de uma vez só, tá? As outras 15 unidades de bolos eu divido em 3 doses. Também café, almoço e jantar. Vocês estão vendo aí do lado o exemplo de receita, tá? Se vocês tiverem como prescrever caneta de NPH irregular na UBS, melhor ainda, tá? Se não, fica o frasco mesmo e a seringa. Você vai colocar o quê? Insulina NPH, aplicar 5 unidades antes do café, 5 antes do almoço e 5 antes de dormir, perdão. Regular, 5 antes do café, 5 antes do almoço e 5 antes do jantar. Toda vez que a gente prescreve insulina, em especial para um menino jovem, que não é resistente, ele é sensível à insulina porque ele é magro, primeira vez que ele vai usar, é importante orientar sobre hipoglicemia, quais são os sintomas, como corrige, orientar a aplicação de insulina, né? Então, o ideal é que o médico peça ajuda do enfermeiro da equipe para fazer educação em diabetes na administração da insulina, que o paciente não sabe nada sobre isso e ele vai ter que fazer sozinho. E anotar as glicemias. Então, o médico vai ter que fazer a solicitação do glicosímetro, né, para a UBS fornecer o glicosímetro e as fitas
porque quem usa insulina tem que medir, né? E vai anotar as glicemias para que sejam feitos os ajustes. Então, essa prescrição, gente, que eu coloquei aí, seria para começar. Com certeza, não vai ficar perfeito. É uma dose para começar e para você ter um norte. Você começa na insulina, no DM1, a principal mensagem é: você evita que ele entre em cetoacidose. Você já dá a oportunidade para ele de começar a aprender a aplicar insulina, começar a aprender o que é o diabetes, né? Mesmo que o tratamento não seja perfeito. Vai ser melhor para ele usar glagina, asparte, pelo caso, com o especialista, vai ser melhor. Mas ele precisa começar a insulina logo para evitar a cetoacidose. E aí ele volta com as medidas e você vai ajustando as doses para não ficar tão alto. Mesmo sem ficar perfeito, você já vai estar trazendo muito benefício para o paciente, tá? Pode passar. E aí eu fiz essa tabelinha mais para ajudar vocês que quando a gente vai ajustar a dose, cada horário no paciente usando basal bolus, cada horário reflete uma dose. Por exemplo, a glicemia em jejum reflete a NPH da hora de dormir, a basal que estava entrando na madrugada, tá? Mas se o paciente tiver feito um jantar mais pesado na noite anterior, como uma pizza, isso pode afetar o jejum dele também. A glicemia do pós-café, do pós-almoço e do pós-jantar, elas sofrem influência da dose de regular daquela refeição, tá? E do que o paciente comeu, claro. A glicemia antes do almoço e antes do jantar, elas sofrem efeito do basal, da NPH. Mas se o paciente tiver feito um lanche muito pesado também, isso vai refletir. Por exemplo, um lanche pesado de manhã vai refletir na glicemia pré-almoço. Um lanche pesado de tarde vai refletir na glicemia pré-jantar, tá? Mas essas glicemias pré-refeição, em geral, elas refletem a dose de insulina basal, que na UBS vai ser a insulina NPH. E lembrando que se a gente insulinizar de uma forma adequada, sem exagerar, especialmente na dose do basal, não é obrigatório lanchar de 3 em 3 horas, não é obrigatório comer para não ter hipo. Se o paciente tiver que comer para não ter hipo, é sinal que talvez a insulina NPH precise ser reduzida, tá? Pode passar. E aí, essa mensagem também que eu queria deixar. Hipoglicemias durante a madrugada, isso vale para DM1, DM2, tá, gente? Hipoglicemias durante a madrugada, em jejum pela manhã, ou porque passou muito tempo sem comer, ou porque atrasou uma refeição, não são normais. É sinal que a basal provavelmente está em excesso, tá? Então, o paciente, doutora, atrasou a consulta, meu almoço atrasou e eu estou passando mal. Fiz hipoglicemia. Reveja essa dose de basal. Pode ser que precise reduzir, tá? Tá acordando de madrugada com hipoglicemia. Reveja a dose de basal. Isso é super importante. É uma das principais causas de hipoglicemia, é excesso da dose de basal. Apesar do pessoal ter muito mais medo da insulina regular, eu vejo muito mais a dose excessiva de NPH causando hipoglicemia. E os sinais são esses que eu coloquei nesse slide, tá? Deixa eu passar. E aí, só esmiuçando essa parte do excesso de basal, quais são os sinais de excesso de basal? Eu já falei. Hipoglicemia após muito tempo sem comer, ou se eu tiver uma dose de basal, veja, aí eu estou falando basal, não estou falando a insulina toda. Se a dose de basal tiver acima de 0,5 unidades por quilo, não, isso sugere, não significa que seja, mas sugere que a dose está excessiva, tá? E se a glicemia tiver uma queda da glicemia, da hora que a pessoa vai dormir para a hora que ela acorda no dia seguinte, se cair mais de 50 pontos, sugere também que tem um excesso de basal. Então, aquele paciente que vai dormir com a glicemia de 200 e acorda com a glicemia de 100, apesar do jejum tá bom, caiu muito durante a madrugada, muito mais do que deveria. O papel da insulina basal é manter estável. Então, no dia que ele for dormir com 120 de glicemia, ele pode acordar passando mal de madrugada. Então, o ideal é que o valor na hora de dormir e o valor na hora de acordar no dia seguinte não seja tão distante, né, um do outro, certo? Pode passar. É isso. Obrigada, Nathalie, pela apresentação. Alguém tem alguma dúvida sobre tudo que Nathalie falou? Ficou claro? Eu tenho. Sobre a. Tá me Fica à ouvindo? vontade. Sim. Tá me ouvindo? Quem é? Sobre. Que não... É Lidiane. Lidiane. Oi, So- Liliane. Oi. Sobre a questão do glicosímetro nas unidades. Já tem alguma posição, pelo menos aqui, em Aracaju, a gente não tá, a secretaria não estava ofertando o glicosímetro, só as fitas, entendeu? Eles indicam qual o aparelho a pessoa comprar, o check, e a pessoa compra daquele e depois vai
pegar as fitas na unidade, mas o aparelho ultimamente não está sendo fornecido. Tem alguma posição com relação a isso? Se tem alguma proposta de compra do É, aparelho para fornecer? e- Elisane, isso tem ocorrido mesmo. Eu não vou saber te responder isso, porque eu não faço parte da gestão municipal, Uhum. mas, assim, não é o que deveria acontecer, né? Paciente que usa insulina, existe uma lei nacional, se quiser Isso, depois posso isso. até te passar o número, você já deve conhecer, que o paciente tem que receber o glicosímetro e as fitas. Uhum. Infelizmente, a gente vê não só Aracaju, acho que outras prefeituras também fazem isso, mas é inadequado, né? Eu não Isso, sei se a gestão municipal tem alguma resposta sobre isso, mas a gente sabe que esse é um dos principais entraves para a gente tratar, né, diabetes, pacientes isso, que usam insulina. isso. Uhum. É, porque a gente fica pedindo para eles fazerem a anotação da glicemia e às vezes eles não têm condições de comprar o aparelho. Aí não faz porque não tem condições de comprar o aparelho, aí fornece a fita, mas eles não compram, não tem como comprar o aparelho. Entendeu? Aí Exatamente. é Exatamente. difícil, viu? Difícil. Lembrando que aqui em Aracaju, os diabéticos tipo 1, eles podem pegar as fitas no SEMAR, né? Tem Não sei essa mais. alternativa, o Mas com tipo o 1. pedido do médico do posto mesmo, eles liberam? Eu não sei te dizer se eles têm essa restrição, acredito que não. Mas acho que talvez a É, porque restrição seja para Aracaju, né? Para o município de isso. Aracaju. Mas tendo um diagnóstico de diabetes tipo 1, Hum, do que nos passaram é que eles liberam 100 fitas por mês para quem tem diabetes tipo 1, e se o paciente com diabetes tipo 1 fizer contagem de carboidrato, são 150 fitas por mês. É o que a certo, gente mas recebeu. fornece a fita e o aparelho? Semar? Eu não sei se eles estão fornecendo agora, mas já tive Certo. paciente que. Mas eu não sei agora, sabe? Sim, não tive notícia recente de lá dos pacientes, os meus já têm o aparelho, sabe? Uhum, certo. Ok. Obrigada. É. Mais alguém quer perguntar? Acho que ficou bem claro, né? Sobre tudo. Eu até, assim, não... Se for comparar tipo um tipo 2 tipo um a gente vê menos, né? Menos casos, assim. Inclusive, é nossa primeira sessão debatendo esse tema. Acredito que seja... Que foi muito proveitoso suas explicações, né, Nathalie? E aí agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o caso, certo?